Como muitos estudantes na França, estou sem dinheiro e, portanto, para financiar meus estudos, sou obrigado a trabalhar em alguns lugares. O McDonald's e qualquer outro fast food, aliás, são muito conhecidos por oferecerem vagas que não exigem experiência, o que permite encontrar um trabalho rapidamente. Há bastante vagas disponíveis para quem está motivado, e no meu caso, sendo maior de idade, eu podia até me candidatar para um trabalho noturno. Aliás, foi exatamente isso que eu fiz. E foi assim que eu acabei trabalhando nesse McDonald's. Vocês vão entender o motivo depois, mas eu não posso dizer onde esse restaurante está localizado. Só posso dizer que fica em uma cidade isolada no sudeste da França. Então, eu me candidatei online e mal uma hora depois recebi uma ligação para marcar uma entrevista à tarde. Fiquei surpreso com a rapidez do processamento da minha candidatura, mas não comemorei antes da hora, pois a entrevista era crucial para a vaga. Sendo bastante pessimista, era justamente nisso que eu achava que ia mais fracassar. Então fui até o local e, sem surpresa, era um McDonald's totalmente comum. Absolutamente nada saía do normal. Entrei pela porta e esperei na recepção, sentado em um banquinho perto do balcão, com meu currículo e carta de apresentação debaixo do braço. Não tenho certeza do tempo exato, mas não esperei mais do que 10 minutos, antes que alguém abrisse uma porta e me chamasse. Sem hesitar, levantei-me e fui até a sala onde aparentemente havia um gerente. Quando entreguei minha pasta para ele, antes que pudesse explicar o que havia dentro, ele a afastou com a mão. Com dúvida, coloquei-a na minha frente, me perguntando o que estava acontecendo. Comecei a ter dúvidas e me perguntava se algo nele não estava certo ao me ver, que ele não iria me aceitar. Em vez disso, ele estendeu a mão e me convidou a apertá-la, com as sobrancelhas franzidas. Estendi a mão para a dele e ele a apertou firmemente, dizendo: "Você começa hoje à noite às 22 horas. Vai terminar às 6 horas da manhã." Depois, ele se levantou da cadeira, caminhou rápido até a porta e me convidou a sair da sala com um gesto de mão amigável, mas apressado. "Pergunte agora ou perca a chance." Franzi a testa. "Por que me deu o emprego tão rápido?" Gaguejei algo como: Não especialmente. Perfeito. Até hoje à noite, Yannick." E ele saiu tão rápido quanto me fez entrar. Foi, de longe, a entrevista de emprego mais rápida e fácil de toda a minha vida. Esse detalhe deveria ter me alertado. Costuma-se dizer que quando algo é gratuito, você é o produto. Nesse caso, é praticamente igual. Quando é fácil demais entrar, é porque vai ser complicado sair. Esse pensamento me ocorreu naquele instante, e eu não tinha ideia do quão certo estava. Então eu me preparei para a noite. Como estava de férias, eu poderia trabalhar várias noites na semana e ganhar muito dinheiro. A alegria que eu sentia estava no auge. Tinha certeza de que isso seria a solução para finalmente sair dos meus problemas financeiros. Peguei meu carro e fui dirigindo em direção ao meu novo local de trabalho. Em poucos minutos, eu já estava lá e conseguia até ver o gerente do estacionamento. Sentado a uma mesa lá dentro, ele olhava fixamente para frente, mas às vezes parecia impaciente, pois seus olhos se voltavam para a porta e janelas, certamente esperando minha chegada. Eu me dirigia à entrada do restaurante quando notei a sinistra estátua de Ronald McDonald à esquerda da porta. Ela parecia muito antiga, provavelmente dos anos 90. O rosto dele parecia rachado em alguns lugares, e a tinta estava descascando, dando a ele um ar assustador e perturbador. Quando passei pela entrada, evitando o olhar frio da horrível estátua, o gerente se levantou e me convidou com um aceno para sentar à sua frente. Eu obedeci e ele disse: "Desculpe, mas não é fácil encontrar tempo para mim. Estive muito ocupado recentemente, nem pude me apresentar." "Cedric, seu gerente aqui, preciso fazer um resumo rápido para te treinar, pois tenho que sair em breve." Como ex-funcionário de fast food, fiquei muito surpreso com o que ele disse. Então eu perguntei para ele: "Quer dizer que não vai ter nenhum gerente hoje à noite?" "Só terá você e a Sônia, a cozinheira, no local." "Você vai ver, é simples, basta servir e receber o pagamento." "Você mencionou na candidatura que já trabalhou em um Burger King próximo daqui." "É a mesma coisa, mas ainda mais fácil devido ao menor número de clientes." "No entanto, há algo que você precisa saber, mas vou te contar após o treinamento. Troque de roupa e começaremos imediatamente, tudo bem?" Concordei, um pouco desconfiado, mas determinado a me dedicar totalmente ao novo trabalho. Esse seria o melhor salário que eu recebi nos últimos 10 anos. Não podia me permitir faltar com seriedade ou parecer mole.
Ele me treinou rapidamente, ensinando a passar as compras, usar o touchscreen e aplicar as promoções. Depois de garantir que eu havia entendido tudo, ele foi ao escritório e voltou com um caderninho. Então, como eu te disse, tem uma cozinheira, mas você não vai vê-la muito. Ela trabalha aqui há anos. Levará um tempo até que fale com você. Não fique chateado com ela, não é maldade. Ela é apenas um pouco reservada, mas trabalha bem. Você não terá problemas com ela. Depois, ele me entregou o caderno. Essas são as regras. Peguei o pequeno caderno maquinalmente. Só que, quando puxei para mim, percebi que Yannick não o soltava. Ele segurava firme enquanto me olhava. Naquele instante, senti que ele tentava me avaliar. Mas olhando para trás agora, sei que não era isso, e sim uma forma de hesitação. Outros já vieram antes de você, e é sempre igual. Eles não ficam mais de uma semana quando tudo vai bem. Eles seguravam firmemente o caderno, olhando-me nos olhos. Vou lhe dizer o mesmo que falei para eles. A todos, sem exceção. Se você não está sentindo, não fique aí e vá procurar um trabalho mais tranquilo. Mas, sobretudo, leia atentamente cada linha deste caderno diversas vezes. Você pode tirar 1 hora para fazer isso, sem descontar do seu intervalo. O mais importante aqui é este caderno e o que ele contém. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. O olhar de Yannick me dava arrepios. Eu conseguia sentir uma mistura de desconfiança com tristeza na maneira como ele me olhava. Sim, eu entendi. Vou ler assim que você sair, prometo. Ele sorriu, então disse uma última frase antes de desaparecer pela entrada do McDonald's. O mais importante é esse caderno, garoto. Nunca se esqueça disso. É essencial. Boa sorte. Após sua partida, sentei-me em uma mesa e comecei a folhear o conteúdo desse estranho caderno. Tratava-se, sem sombra de dúvida, de uma lista muito grande de regras escritas à mão, mas por várias pessoas diferentes, já que a caligrafia mudava de página para página. Posso te garantir que nunca li coisas tão estranhas em toda a minha vida. Ao todo, havia 13 regras, todas igualmente perturbadoras. Mas ao invés de explicar por que tudo isso foge do comum, vou ler para você o conteúdo do caderno, regra por regra. Regra número 1. O carro acidentado pode acontecer que, no drive, um carro acidentado apareça na janela de entrega. Se você a vir pelas câmeras, ignore. O carro não tem placa, a frente está quase completamente arrancada e todos os vidros estão faltando. O homem dentro do carro, por sua vez, não fala, nunca faz pedidos e apenas fica olhando fixamente para a frente por uns 10 minutos antes de ir embora. Nunca tente falar com ele, mesmo que você o ouça chorando e o veja tremendo. Regra número 2. A garotinha debaixo da mesa. Funcionários relataram ouvir risadas de uma garotinha e, depois de entrarem na sala, perceberam que havia pernas aparecendo debaixo de uma das mesas. 2 deles foram hospitalizados depois de se abaixarem para ver o que havia lá. Por favor, se você se importa com seus olhos, não faça como eles. Regra número 3. A piscina de bolinhas. As luzes de neon acima dela podem começar a piscar por volta das 2 da manhã. Se isso acontecer, desligue-as e ligue novamente por volta das 2:30. Não sabemos se é isso que faz ele ir embora, mas pelo menos isso permite que nós, funcionários, não vejamos o rosto branco e cadavérico que aparece entre as bolinhas. Felizmente para nós, eles só ficam olhando para as pessoas que passam, por enquanto. Regra número 4. O homem bêbado no estacionamento. Frequentemente, pelo menos uma noite sim, outra não, você vai ouvir uma pessoa que parece completamente bêbada gritando coisas no estacionamento. Não dê atenção, ele só está de passagem. E isso normalmente não passa de 5 minutos. As roupas dele estão rasgadas, e alguns dizem até que ele está sem um braço. Não sabemos por que ele está lá, mas às vezes ele fica olhando para o prédio por vários minutos, enquanto grita repetidamente. Onde foi parar o necrotério? Regra número 5. A mão da máquina de gelo. Trocamos a máquina sempre que isso ocorre. Nada adianta. Esses aparelhos são conhecidos por terem problemas em outros restaurantes, mas ao menos sabemos o motivo nos nossos. Se, ao tirar o sorvete de baunilha, você notar gotas rosas ou vermelhas misturadas ao branco do sorvete, não levante a tampa para ver o conteúdo da máquina. É a mão. Se você tentar retirá-la, será o sua que vai ficar dentro do recipiente depois. Apenas um tentou, foi arriscado e além de custos hospitalares altos, não resultou em nada.
Felizmente isso não é comum. Porém, fiquem atentos aos detalhes ao trocarem o conteúdo da caixa. Regra número 6. Se estiver frio, faça uma pausa. Pode acontecer que em todo o prédio, um frio repentino e intenso tome conta do local. Alguns dizem sentir uma queda de mais de 15 graus em apenas alguns segundos. Se for esse o caso, saia e faça uma pausa. Ela não vai contar. No entanto, uma vez lá fora, fique de olho na sala. Se a energia acabar, leia atentamente a próxima regra. Regra número 7 dos caminhantes na sala. Se você foi pego de surpresa pelo frio, acabou ficando do lado de fora e a energia caiu na sala, por favor, do lado de fora, fique atento a tudo o que acontece na sala. Após alguns minutos, você notará silhuetas no escuro, todas vestidas com um lençol branco. Às vezes, entre eles, há uma pessoa que rasteja lentamente até a área de jogo. Se isso acontecer, feche a porta de entrada e volte para casa. A equipe do dia restabelecerá a energia pela manhã. Se o rastejador não estiver presente, a energia deve voltar sozinha em alguns minutos. Se for o caso, você pode retomar seu trabalho. Regra número 8. A estátua de Ronald. Muitos funcionários do turno do dia reclamaram que a estátua de Ronald, do lado de fora, aparecia em lugares aleatórios pela manhã, sugerindo de passagem que os funcionários do turno da noite se divertiam movendo-a à noite. Constatamos que isso só acontecia quando a câmera que dava para o estacionamento tinha sido desativada ou movida. Em resumo, quando a estátua não estiver sendo vigiada, mantenha-a sempre no campo de visão da câmera. Se a última desativar de repente, não saia e tente localizar a estátua pelas janelas. Se você a vir, um funcionário deverá mantê-la sob vigilância constante. Já aconteceu dela atravessar a entrada uma vez, e como consequência, todo o equipamento eletrônico começou a falhar com um barulho ensurdecedor, parecido com risadas repetidas de forma muito aguda. Para evitar que isso aconteça, não a perca de vista. Regra número 9. A mulher que procura sua pulseira. Quando você estiver recebendo pedidos no Drive, pode acontecer de ouvir uma mulher estranha. Ela vai te perguntar educadamente se você encontrou a pulseira dela, sem nunca pedir nada. Se você falar com ela, ela simplesmente repetirá a pergunta repetidamente. Então, vá até o escritório e pegue a caixa de achados e perdidos. Na maioria das vezes, ela está vazia, mas quando a mulher aparece, você sempre encontrará uma pequena pulseira branca de plástico. A maior parte do conteúdo está apagada. Sabemos que ela se chama Mallory Winslow e nasceu em 10 de agosto de 1935. Como mencionado, bem na frente da pulseira, pegue-a, coloque-a na borda do balcão de retirada de pedidos e aguarde um instante. Ela nunca fica por muito tempo. Se você der a pulseira para ela, tudo correrá bem. Regra número 10. O garoto do parquinho. Assim como a garotinha debaixo da mesa, há outra criança no prédio. É um garotinho que se esconde bem no alto do escorregador, e ele pressiona o rosto contra o acrílico que dá para a sala. No momento, você pode ficar assustado e sentir vontade de gritar. O rosto dele é particularmente assustador. Uma das pálpebras dele está meio arrancada e pendurada de forma sinistra de lado. O lábio superior dele está rasgado, mostrando parte dos dentes, enquanto a boca dele continua aberta, como se os ossos da mandíbula dele estivessem totalmente deslocados. Fornecemos esses detalhes para que você não se surpreenda demais, e para que, por azar, você não comece a gritar. Porque, se for esse o caso, a criança vai descer do escorregador rapidamente e correr até você de 4. Ele é extremamente rápido, mas desaparece imediatamente depois de tocar em você. Todos que foram tocados pelo menino perdem a consciência imediatamente e só a recobram 24 horas depois do ocorrido. Alguns sortudos dizem não se lembrar de nada ao acordar, mas outros alegam ter sido desmembrados vivos pela criança durante horas intermináveis de sofrimento. Regra número 11. A velha senhora. No seu capacete, é possível que você ouça uma voz muito distante, quase imperceptível. Todos concordam que é a voz de uma mulher idosa, devido ao seu timbre. Quando isso acontecer, não importa o que a senhora lhe diga, quebre o capacete e jogue-o no lixo. Ficar surdo após uma escuta prolongada seria sem dúvida a melhor coisa que poderia lhe acontecer.
Regra número 12. A ilusão do depósito. Alguns dizem que, durante a pausa, teriam visto a porta do depósito de paletes escancarada. Esse local fica não muito longe do terminal de pedidos, do lado de fora e próximo à calçada. Se isso acontecer à distância, verifique o interior do local sem entrar nele. Do lado de fora, é possível ver claramente as paletes de madeira. Entre no local para verificar se nenhum roedor ou outro animal entrou lá dentro. Em seguida, tranque a porta. Se por outro lado você vir uma sala completamente diferente, com um piso de azulejo, uma luz de neon piscando ou tinta branca nas paredes internas, deixe o local como está e, principalmente, não entre lá dentro, sob nenhuma circunstância. A única pessoa que se aventurou lá dentro enquanto a ilusão estava ativa acabou ficando presa lá dentro depois. Ainda desconhecemos o que ela vivenciou ali. Desde esse evento, ela nunca mais falou. Regra número 13. Os gerentes estão autorizados a compartilhar o endereço deste McDonald's. A regra é simples. Somente os gerentes ou superiores têm o direito de comunicar o endereço deste McDonald's. Independentemente do impacto no movimento do nosso restaurante, compartilhar o local, de qualquer forma, aumenta as chances de que um dos eventos de todas as regras citadas acima aconteça. Isso diz respeito apenas aos funcionários que trabalham aqui e que conhecem o regulamento. Não sabemos por que isso não se aplica aos clientes ou aos diferentes locais que nos mencionam. Em outras palavras, nunca fale explicitamente sobre onde está localizado o nosso estabelecimento. Após ler a 13ª regra, continuei folheando as páginas, porém estavam em branco. Na hora, pensei que tinha perdido meu tempo, que esse caderninho servia apenas para nos assustar, talvez uma forma de trote. Eu tinha muito respeito pela pessoa, que tinha tanta imaginação, a ponto de imitar diferentes caligrafias para que tudo parecesse mais autêntico, mais realista. Mas quando eu estava fechando o caderno para finalmente começar o trabalho, senti um frio glacial percorrer minha espinha. As luzes do cômodo piscaram. Antes que eu conseguisse me levantar, senti alguém me agarrar pelo braço. Era a Sônia. Ela me puxou para fora, e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela colocou a mão na minha boca. Vamos ficar lá fora, é um apagão. O rosto dela estava sério. Ela devia ter uns 50 anos. Uma parte do cabelo caía sobre o rosto, mas eu podia ver claramente que ela parecia exausta, cansada por anos de trabalho aqui. Enquanto eu a observava, me perguntando o que estava acontecendo do lado de fora da janela, vi as luzes se apagarem uma a uma. Regra número 6. Se estiver frio, faça uma pausa. Regra número 7. Se a energia acabar, os caminhantes estão chegando. Quase ri da forma inacreditável como ela levava as regras tão a sério. Algo assustador aconteceu no exato momento em que ela terminou de dizer essa frase. Atrás da grande janela diante da qual estávamos, começaram a aparecer várias silhuetas. Era como se elas tivessem brotado do chão, crescendo e tomando forma gradualmente na sala do restaurante. Dada a escuridão do cômodo, só podíamos ver suas sombras negras, começando a se mover lentamente entre as cadeiras e as mesas. Nesse momento exato, eu entendi que tudo o que eu tinha acabado de ler antes estava longe de ser uma piada perfeitamente elaborada. Sônia me olhava com um ar triste, como se tivesse notado que algo tinha se quebrado em mim. Esse trabalho pode ser assustador, mas nos paga muito bem. Além do que foi mencionado no contrato. Seguindo as regras, nada de ruim acontecerá. Passei a hora seguinte lá fora, pensando que tudo o que eu tinha vivido provavelmente era fruto da minha imaginação. Mas nada adiantava, eu tinha que encarar a realidade. Aquele lugar horrível realmente existia. Sônia estava certa em um aspecto. Seguindo rigorosamente as regras, nada de horrível deve acontecer. Além disso, se o trabalho paga muito mais do que eles mencionaram, sendo que o salário já era alto. Ficar aqui por um mês parece bem menos insuperável. Eu não sei o que me espera neste lugar, mas tudo o que posso dizer é que depois de digerir essa terrível realidade, voltei ao trabalho. O resto da noite foi relativamente tranquilo, e eu até mesmo fui direto, claro, com Sônia. Afinal, seguir as regras é parte do nosso cotidiano. Então, quem sou eu para reclamar de mais 13 regras?